O Naruto nunca aprendeu os jutsus do próprio clã. Os Uzumakis eram conhecidos por algumas coisas bem brabas. Estamina de maratonista queniano, quantidades absurdas de chakras e jutsus de selamentos que faziam qualquer biju virar gatinho de apartamento. A Kushina ainda menciona que eles eram meio bárbaros, tipo aquele teu amigo que perde no truco e já quer virar a mesa. Mas beleza, o foco aqui é a força física e a energia surreal desse clã. O Naruto, mesmo sendo o protagonista e herdeiro desse clã lendário do universo ninja, não possui uma das marcas registradas e senão a principal característica dos Uzumakis, os jutsus de selamento. Claro, ele herdou a estamina absurda e o chakra infinito, aquele tanque que nunca acaba. Mas o selamento mesmo, aí o Kishimoto ficou devendo. E a galera da comunidade sempre se perguntou por que o Kishimoto não deu jutsus de selamento para o Naruto. Então bora responder isso. E para isso nós vamos analisar dois lados. O lado de fora da história, que seria a decisão do autor, e o de dentro da história, que é a explicação do próprio universo. Mas antes da gente mergulhar nessa análise, já aproveita, clica no like, se inscreve no canal. Eu sou o Kamui e você está no Anime Essência. Primeiro, fora do universo. Os jutsus de selamento simplesmente não combinam com as características do Naruto. É uma questão estética do personagem. O Naruto é aquele amigo que já chega na voadora, ele não quer saber o que está acontecendo nem planejar quais são as próximas ações dele. Ele é aquele cara do eu vou na porrada com clone Rasengan. Você olha para ele e consegue enxergar que isso realmente funciona. Agora imagina o Naruto parando o embalo da luta para puxar umas correntes, fazer uma pose de selamento, um ritual. Nossa, ia parecer que trocaram o protagonista no meio do anime, tipo novela que muda o ator no meio e finge que ninguém percebeu. A única vez que eu vi isso acontecer de forma natural e que foi até engraçado foi em Eu, a Patroa e as Crianças quando eles mudam a Claire. Vamos voltar pro vídeo. A gente até viu uma cena em que o Naruto luta contra Kurama e a Kushina aparece ajudando. Nesse momento, algumas correntes chegam a sair do corpo dele, mas aquilo era a Kushina controlando, não o Naruto. E tem mais, o Kishimoto nunca gostou de encher a luta de 1000 jutsus diferentes. Aqui eu acho que não é preguiça, mas ele é fiel ao estilo do personagem. Ele sempre foca em um tipo de técnica para cada batalha, até porque, convenhamos, já era difícil dar conta de tanto poder. O Sasuke com o Rinnegan usava basicamente uma habilidade só, o Obito também. Mesmo tendo várias opções, eles iam sempre no básico. No final da série, o Naruto tinha chakra de todas as bijus, transformações insanas, orbes da verdade e mesmo assim usava Rasengan e clones das sombras. O bicho tinha um cardápio de rodízio, mas só pedia batata frita. Se o Kishimoto ainda colocasse as correntes nesse arsenal, ia virar uma bagunça. E pior, ele provavelmente ignoraria a técnica depois. O que sim é uma crítica válida, afinal, dava para usar muito mais jutsu útil em vários momentos. Mas esse é um dos motivos para ele não ter colocado as correntes em Naruto. Outro ponto, o selo da morte do Shinigami, aquele famoso, só que tem um detalhe, ele mata quem usa. E aí não dava, né? O Naruto é o protagonista, não dá pra ele se sacrificar e encerrar a série no meio, já pensou? O anime acabando no episódio 200 e poucos, a gente assistiu o quê? Alguns animes duvidosos que estão rolando por aí? Além disso, nunca rolou uma situação em que o Naruto precisasse usar especificamente esse jutsu, mas sim, o Kishimoto poderia ter inventado um outro estilo de selamento Uzumaki, adaptado ao estilo de luta do Naruto. Isso teria feito muito sentido. As correntes adamantinas, por exemplo, poderiam ter sido muito úteis, principalmente na guerra contra o Edo Tensei. O Naruto enfrentava vários inimigos reencarnados, espalhando clones pelo campo de batalha. Ali, um jutsu de selamento cairia como uma luva. Imagina os clones utilizando as correntes para paralisar todos os inimigos ressuscitados pelo Edo Tensei, se não os principais e mais perigosos. Isso ia ser insano de assistir. Mas, narrativamente, isso trazia outro problema. O Naruto teria que passar por mais um treinamento, e se tem uma coisa que define ele, é que todo poder novo exige muito treino. Rasengan, Rasen Shuriken, modo sábio, Kurama Chakra Mode, até libertar a Kurama foi um tipo de treino. Sempre teve muito suor envolvido. A única exceção foi quando Hagoromo deu aquele buff grátis. Mas o Jutsu Selamento não viria de brinde, ele teria que ralar. E não tinha mais espaço na história para outro arco de treino só para isso.
ainda mais sendo uma técnica secundária não tão impactante quanto Rasengan ou modo Kurama. Poderia até ser feito em off, ou misturado com outro treinamento, igual aconteceu com Rasen Shuriken no meio do modo sábio, mas isso ia complicar ainda mais a narrativa. Teria sido legal? Sim, não necessariamente as correntes, mas algum jutsu exclusivo de Uzumaki teria enriquecido muito a história e o nosso Gari favorito. A própria Kushina poderia ter ensinado quando apareceu para ele. Existiam várias formas, na verdade, de se fazer isso, só que todas complicariam um pouco o ritmo da narrativa. E no fim, seria um jutsu secundário que nunca teria o peso do Rasengan ou do Rasen Shuriken. Seria útil em momentos pontuais, mas não a arma principal. Por isso, o autor nem gastou tempo tentando desenvolver. O Naruto poderia até ter passado pelo mesmo que a Karin, despertar as correntes em um momento de emoção extrema, mas aí ficaria repetitivo, satisfaria alguns fãs, mas outros achariam muito forçado, inclusive eu acharia muito forçado. Eu não vou nem comentar essa parada do Haguroma aí, porque esse bagulho me deixa maluco até hoje. Do nada, você é a reencarnação do... Nossa! Agora, dentro do universo ninja, aqui é onde o Naruto chora e a Kushina não vê. Jutsu de selamento são difíceis pra caramba, exigem um controle de chakra absurdo. E convenhamos, isso nunca foi o forte do Naruto, nem quando ele já tinha o poder de Deus. O cara tinha chakra infinito, mas dividir em duas partes certinho, sempre foi uma trabalheira. E é verdade que o Naruto tinha sua carta na manga, treinar usando milhares de clones. Isso acelerava tudo, como aconteceu com o Rasen Shuriken. Então sim, com tempo e instrução ele conseguiria aprender. Mas como não era a especialidade dele, nunca seria uma prioridade. Ele preferiria treinar algo mais útil para o estilo de combate corpo a corpo ao ter que utilizar selamento. Agora, se algum mentor tipo Kakashi, Jiraiya ou Tsunade tivesse insistido, provavelmente ele teria aprendido. O Naruto sempre foi curioso e aberto a treinar e aprender técnicas, mas ninguém nunca trabalhou isso nele, né, Jiraiya? E faz sentido, nenhum dos mentores era especialista em selamento. A única que realmente poderia ensinar era Kushina, que virou saudade muito cedo. Então, o Naruto acabou treinando em outras áreas e explorando seus pontos fortes. Kushina, inclusive, foi levada a Konoha ainda nova, escolhida como Jinchuriki de Kurama. Mas, antes disso, lá na vila do Redemoinho, ela aprendeu vários jutsus de selamento, a ponto de ensinar até o Minato. Isso mostra que o conhecimento existia, mas morreu com ela. Provavelmente ela trouxe esse conhecimento da vila natal, porque não parece que Mito teve tempo de ensinar a ela tudo o que sabia. E é importante lembrar que esses jutsus eram secretos do clã Uzumaki, igual aos do clã Nara ou Yamanaka. Não eram Kekkei-genkais, mas também não eram abertos para o mundo todo. Então faz todo sentido só a Kushina dominar isso em Konoha, e com a morte dela, o Naruto perdeu a chance de aprender. Se ele tivesse sobrevivido, é certeza que ela o teria ensinado, mas a história tomou um outro rumo e isso não rolou. Como já comentamos, as correntes adamantinas são ridiculamente poderosas. A Kushina conseguiu segurar a Kurama mesmo após um parto e estando muito fraca. A Karin, quando despertou as correntes pela primeira vez, destruiu o boneco gigante. É com certeza um jutsu que não dá para se subestimar. Mas essas correntes parecem despertar só em momentos de emoção extremo, tipo o Mangekyo Sharingan. O problema? O Naruto nunca conseguiu despertar. Assim como vemos que o Nagato também não. E o que os dois têm em comum? Ambos são apenas meio Uzumakis. E isso provavelmente limitou o acesso às correntes. Já Kushina e Karin eram Uzumakis praticamente puras, ou seja, a sua linhagem era toda dentro do clã Uzumaki, e por isso conseguiram manifestar essa técnica. Então, um resumo, Naruto nunca usou o jutsu de selamento do clã, porque não combinava com o estilo dele, porque não tinha quem o ensinasse e porque não havia espaço narrativo para mais treinamento. E não teria como ele despertar as correntes adamantinas, porque ele não tinha a mesma afinidade que Kushina e Karin. Bem, realmente é uma pena a gente nunca ver o Naruto no modo corrente de Andrômeda. Mas me conta aí nos comentários, você acha que o Naruto deveria ter aprendido o jutsu de selamentos? Isso faria muita diferença no personagem? E se você pudesse inventar um jutsu de selamento para o Naruto,
qual seria? Bem, conta aí nos comentários que eu vou estar dando aquela stalkeada marota. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal para você não perder nada. E valeu, Eterno Guerin, até a próxima missão.